Olá, chicos e chicas, que tal? ¿Todo bien? Eu sou o maestro Daniel. Sejam bem-vindos a mais uma classe. Olá, galerinha do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Hoje nós vamos trabalhar, galerinha, um pouco da parte gramatical da nossa digníssima língua espanhola, onde vamos a tratar de algumas classes, né, ou tempos e modos do verbo, que tratam sobre algumas situações comunicativas, como dar ordem, conselho, sugestões. Alguém poderia se arriscar do que vamos falar? Então, galerinha, hoje nós vamos falar do ele imperativo, né? O imperativo da língua portuguesa, que é um modo verbal, né? Nós temos um modo indicativo, um modo subjuntivo e um modo imperativo. Então, galerinha, slide na tela, observamos ele plan, né? Que é um mapa de uma cidade, ali com alguns estabelecimentos comerciais, o nome de algumas ruas, né? Ou seja, um pequeno itinerário, né? Que também pode ser confeccionado e feito para você chegar de um lugar ao outro. E aí temos uma pergunta, né? Que é uma pergunta ali acima. Como chega à estação de trem? Como eu faço para chegar, né, à estação de trem? Então aí nós olhamos para o plano, dependendo ali do ponto de partida, a gente vai indicar para a pessoa, né, como ela faz para chegar a um determinado lugar. E para indicar, galerinha, né, olha só, siga todo recto, ou seja, siga em frente, né, por la Avenida das Américas, pela Avenida das Américas, e gira à esquerda na Calle Libertad, ou seja, vira à esquerda na Rua Liberdade, né. Então observem que essas instruções, né, como o siga ali, né, siga, e o gire, pessoal, eles são instruções do modo imperativo, porque uma dos objetivos do modo imperativo justamente é indicar ordens, sugestões. Então, seguir, girar, né, é uma dica, uma sugestão, tá? Como liga a estação de trem, né? Olha só, né? Como eu tinha falado anteriormente, destacando aí o verbo seguir, no modo imperativo, siga, e o verbo girar, que é de virar, gire, né? Então, quais são as funções do modo imperativo? Dar ordens, né? Observe a imagem. Rojito, levanta-te, já são as 9. Jorge, levante-se, homem, já são 9 da manhã, né? Então, observe que a palavra levanta-te é uma ordem direta, né? De mãe para filho. Então, se classifica aí também dentro do modo imperativo. Ele imperativo também serve para pedir favores, né? Que é pedir favor. Observem a tirinha. Por favor, ponga-me um vino. E aí o garçom diz, aí está, aproveite, né? Então, observe que poner, que é o verbo de colocar, né, na língua espanhola, ponga-me é um favor que ele pede, né, ao outro. Então, o verbo imperativo também serve para pedir favores. Ele imperativo também serve para dar conselhos e sugestões, né, ou seja, conselhos e sugestões. Observe ali a mensagem do Gatur, né? Estudem, porque no futuro vendrão mais pandemias e vamos a necessitar médicos, científicos, biólogos e no YouTubes e TikToks. Ou seja, né, Gaturro, ele diz, estudem, porque no futuro virá mais pandemias e vamos necessitar de médicos, cientistas, biólogos e não de YouTubes e TikToks, né? Uma tirinha crítica aí, na verdade, né? Porque nesse tempo da pandemia, nós vimos muito se espalhar essa questão dos YouTubes e dos TikToks, né? São gêneros também da comunicação, né? Mas aí a crítica fica, né? Na pandemia, quais são as verdadeiras necessidades que precisamos? Então, observe, né? Esse modo como o Gaturro fala é um modo de um conselho, uma sugestão, né? E não uma ordem direta. E conselhos e sugestões também fazem parte do modo imperativo. Instruções, né? Ele imperativo também serve para dar instruções. Nós podemos perceber, né, instruções no gênero receita. Então, observem essa receita, né, de espaguete alla carbonara, né, que é um espaguete típico aí do México. Observe ali alguns ingredientes que são colocados, né,
que é o parmesano, que é queso, que é o queijo, ajo, alho, huevos, que são os ovos, a pimenta, né, que é bem típico da culinária mexicana, salada lá, né, que é o sal, aí os espaguetes, que são o macarrão, né, e ali uma carne de panceta, o chancho, né, que é carne de porco ali. Então, observem ali no modo de preparo, nós temos ali, né, no 1, que primeiramente se faz o quê? Ponga água com sal a hervir em uma cacerola grande por 100 gramas de pasta e echa los espaguetes virando a cocción. Ou seja, coloca o sal, né, para ferver numa caçarola grande, que é a frigideira, né? Alguns chamam de caçarola também aqui, mas o nome certo é frigideira, com 100 gramas, né, de sal e bota para cozinhar, né? A água ali com o macarrão já, aliás, o macarrão na água fervendo, né? Então, observe que essa ordem, poner, né, ponga, e no 2 ali, ó, corta a panceta em lâminas finas, ou seja, corta o porco em tirinhas finas, né? Então, essa ordem, cortar, poner, na verdade, são o quê? São instruções de como se prepara um determinado prato, tá? Então, dar instruções também faz parte do modo imperativo. Observem também que o modo imperativo também serve para ser convites, ou ser invites, né? Invitação, que é fazer convites. Observem aí na imagem, né? Necessito a alguém que me mira nos olhos e me diga, vamos de viagem? Eu pago, né? Ou seja, ele diz, necessito alguém que olhe no fundo dos meus olhos e me diga, vamos viajar que eu pago. Quem não quer, né? Então, observem que convites, olha só, vamos-nos, né? Ou seja, vamos, também faz parte do modo imperativo, né? E aí, galerinha, nós tratamos até então do modo imperativo afirmativo, né? Agora entramos na parte do modo imperativo negativo, né? Como o próprio nome já diz, o afirmativo serve para afirmar, o negativo serve para negar, tá? Então, observe o guarda dizendo, né? No tirem papeles al suelo, no juegue la pelota, no pisem les césped. Ou seja, não joguem papel no chão, não brinquem de futebol aqui nesse local e não pisem na grama, né? Então, esse não faça, não jogue, não pise, né? São ordens, mas são ordens de negação, ou seja, não deve ser feito, tá? Então, sempre, geralmente, né, aí o verbo negativo, o imperativo negativo, ele vem acompanhado com o não, né? Por isso que ele se torna mais fácil, porque vai ter o verbo no modo imperativo e o não, né, que é o não. Então, algumas formas ali, né, dentro do retângulo ali, observem, verbo comprar, verbo venir, que é de vir, e o verbo de ir, né? Então, não compre, não vengas e não vaias, tá? Mais um exemplo aí, né, de verbo imperativo negativo, né? Nunca te quedes a mitad del rio, né? Ou seja, nunca fique até na metade do rio. Não deixe las casas sem terminar, ou seja, não deixe as coisas sem terminar. Não te escondas, que não te esconda. Não reprimas, que não se reprima. Sácalo, né? Rúgate, ou seja, tire, brinque. Hacelo, faça. E te arrepentes, né? Ou seja, se arrebente no chão, né? Mas que faça as coisas, arrisque. É mais ou menos a crítica nesse sentido. Então, observe que o não derres, que é o não deixe, não te esconda, que é o não te esconda, e não se reprima, né? É um imperativo negativo, né? Por conta justamente do não, né? Não faça isso. E aí, dividimos, né, o imperativo nas formas regulares, tá? Quem são as formas regulares? São aqueles verbos que sempre quando a gente vai conjugar, se mantém um seu radical, né? Ou sua raiz, como também é chamado na língua portuguesa. E nós trocamos apenas a sua desinência, que é chamada de terminação, tá? Aí nós temos alguns exemplos aí, né? O verbo hablar, o verbo comer e o verbo escrever. Nós também temos as formas irregulares, né? As formas irregulares, como o próprio nome já diz, são aquelas formas que alteram o seu radical ou raiz também, como é chamado na língua portuguesa, né? Então, quando altera a raiz ou radical, o verbo é irregular. E aí nós temos, né, na tabela aí algumas formas, né? Que é o verbo decir, que é o dizer,
verbo ser, que é fazer, o verbo ir, que é o de ir, o verbo oír, que é de ouvir, o verbo poner, que é de pôr, colocar, o verbo salir, de sair, verbo tener, de ter, verbo venir, de vir, e verbo ser, de ser, né? Então são algumas formas irregulares e ali abaixo também como se diz esses verbos, né, em sua particularidade. E aí nós temos também, né, alguns imperativos negativos também, verbo hablar, comer e escrever, tá? E aí uma frase, né, reflexiva, não pense como eu, pero respeito de que eu penso diferente. Ou seja, não pensa como eu, porém respeite, né, a minha opinião, já que eu penso diferente. Então vamos aqui às nossas atividadezinhas práticas, galerinha, né? Temos aí a questão 1, né? Uma questão aí que foi extraída da FUNCAP 2014, uma banca de concurso. Então vamos aí apreciar, né? Tras ler a mensagem, contesta. Ou seja, após ler a mensagem, responda. Então qual a mensagem ali, né? Mantenha a calma e aprenda espanhol. Ou seja, mantenha a calma e aprenda espanhol. E aí, né, nós temos a pergunta. La función de los verbos que aparecen en cartel es a função dos verbos que aparecem na imagem, né, ou na propaganda é o que? A. Persuadir. B. Dar conselhos, né, que é dar conselhos. C. Ordenar, que é ordenar. D. Expressar desejos, que é expressar desejos. E a letra E, que é expressar hipóteses, que é expressar, né, uma hipótese. Então, galerinha, a alternativa correta dá conselho, né? Mantenha calma, aprenda espanhol. Então, observamos essa função aí. Questão 2, nós temos aqui também, né, uma imagem. E aí a pergunta. Na imagem acima é possível perceber que a mensagem expressa, né? Então, qual a mensagem ali? Por favor, use uma mascarilha. Por favor, use uma máscara. Letra A. Um pedido a nível de obrigatoriedade, né, que é um pedido a nível de obrigatoriedade. Um conselho, né, que é um conselho. C. Uma ordem direta, que é uma ordem direta. E a letra D. Uma sugestão, que é uma sugestão. Então, galerinha, qual a resposta? A alternativa correta? Um pedido a nível de obrigatoriedade, né? Quando a gente fala esse pedido, né, a própria placa amarela, quando a gente está lá na frente, quando vocês estiverem tirando a habilitação de vocês, né, e estiver na parte de legislação, vão observar que as placas amarelas, elas significam advertência de alguma coisa, né? Ela é como se fosse um pedido, uma advertência. Mas a nível de obrigatoriedade, porque faz parte da legislação, né? Então, essa placa de cor amarela, ela é um pedido, né? Porque ela diz, por favor, observem, né? Agora, use na mascarilha que até pouco tempo, né, ainda era, na verdade, uma obrigatoriedade em espaços, né, que são da área da saúde. Claro que algumas medidas foram flexibilizadas, né? E algumas cidades também ainda têm a obrigação do uso de máscara em locais fechados, né? Isso vai depender de cada região, tá, galerinha? Então é isso, galerinha. Aqui nós chegamos ao final de mais uma aula, né? Não esqueçam, sempre que tiver a oportunidade, de acessarem a plataforma Eduque. Adiós!